Meu companheiro desvendou a infidelidade antiga e nossa união familiar ruiu. Você jamais creria no que ele fez ao encontrar meu segredo do passado. A cada nova revelação, a situação piorava. O desfecho é inacreditável. Fique até o fim para compreender como tudo se desfez. Meu nome é Gabi, tenho 49 anos e desejo dividir uma experiência extremamente dolorosa que transformou completamente a minha existência. Meu esposo, Anderson, com 50 anos, explodiu de raiva por uma falha pretérita, algo que lamento intensamente. Essa situação abalou nosso relacionamento e gerou uma enorme consequência para todos nós. Por 27 anos, vivenciamos um matrimônio belíssimo, com 2 filhos excepcionais, um rapaz de 26 e uma moça de 24. Anderson e eu estamos conectados desde os 18, e nosso laço se iniciou de maneira bem forte. Ele representou meu primeiro grande amor, o único homem que amei de verdade. Iniciamos nosso romance enquanto eu era bastante jovem. Com apenas 7 meses de cortejo, ele me fez a proposta de casamento. Aceitei sem hesitar. Estava muito entusiasmada para compartilhar minha vida com ele. Naquele período, ele cursava o 2º ano da universidade, enquanto eu empregava meu tempo numa loja de ferragens em nossa localidade. Nosso planejamento era permanecer noivos até ele concluir os estudos e achar um trabalho, para depois nos unirmos. Estava pronta para esperar, mesmo que isso implicasse aguardar quase 3 anos, pois a afeição que nutria por Anderson era imensa. Nesse período, ele residia numa cidade distante, a mais de 2 horas de nossa moradia. Ele retornava para casa nos finais de semana, mas ocasionalmente ficava impedido. Então, dedicávamos muitas horas a conversas telefônicas. Naquele tempo, não possuíamos as inovações tecnológicas de hoje, como celulares e aplicativos de troca de mensagens. Dispunhamos apenas do telefone convencional, e a comunicação se mostrava bem mais complicada. Com o passar dos dias, a impaciência tomou conta. Propus que nos uníssemos antes do planejado. Temia que ele conhecesse outra garota na universidade, refletindo minhas próprias incertezas. Ele me garantiu que tal coisa jamais ocorreria e esclareceu que aguardar mais um pouco nos daria a convicção de que estávamos aptos para a vida a 2, tanto emocional quanto financeiramente. Foi neste instante que cometi uma séria falha. Um sujeito, Marcelo, frequentador assíduo da loja em que eu trabalhava, começou a se aproximar. Ele era agradável, paquerava. Eu, no começo, o rejeitei, explicando meu noivado, mas ele insistiu, afirmando estar noivo também, mas sentir uma ligação forte. Com o tempo, sua insistência prevaleceu. Lamentavelmente, cedi. Saí em alguns encontros com ele, e depois desses encontros tomei decisões que jamais deveriam ter sido tomadas. Assim que Anderson regressou de um fim de semana universitário, encerrei na hora o que tinha com Marcelo. Foi complicado, mas eu tinha consciência do meu erro. Marcelo ficou desolado e me suplicou para escaparmos juntos, mas me mantive decidida e declarei que Anderson era o grande amor da minha vida. Após esse incidente, Marcelo cessou suas visitas à loja e nunca mais tivemos contato. Alguns meses depois, ele se casou com Sofia, sua noiva, e logo em seguida, Anderson e eu também nos casamos. Por mais de 27 anos, mantivemos uma vida doméstica convencional, com Anderson provendo o sustento e eu zelando pelo lar e pela família. Desfrutávamos de um matrimônio que muitos julgariam ideal, repleto de afeto e parceria. No entanto, tudo ruiu 3 dias atrás, quando um acontecimento imprevisto trouxe à luz um engano de minha juventude. Desde minha adolescência e até um pouco antes do meu casamento com Anderson, eu escrevia um diário pessoal. Guardei esse diário, junto com outras recordações escolares, numa caixa de papelão no subsolo da nossa residência. Nunca mais toquei naquela caixa por muitos anos, até que, no último sábado, Anderson resolveu arrumar o porão. Ele dedicou a manhã inteira à organização e, ao terminar, dirigiu-se diretamente ao banheiro, permanecendo lá por uns 45 minutos. Eu sabia que ele estava exausto, mas ele parecia estranho. Foi neste instante que o passado, que eu havia tentado apagar, ressurgiu para atormentar nosso relacionamento atual. Eu tinha certeza de que, ao ler o diário, Anderson descobriria algo que o aborreceria profundamente. Ele saiu do banheiro, segurando o caderno, com uma expressão de desilusão e fúria que eu jamais presenciara. Começou a ler em voz alta os trechos sobre Marcelo. Eu, na hora, implorei para que ele parasse. Tentei dar explicações, mas ele não me ouviu e seguiu lendo. A cada folha, ele ficava mais agitado, enquanto eu só conseguia chorar e rogar para que ele parasse.
Ao finalizar com a voz embargada, ele proferiu: "Arrume uma bagagem." Perguntei o motivo, e ele respondeu que eu deveria ir para a casa dos meus pais. Não quis agravar ainda mais o quadro, então fiz minhas malas antes de partir. Tentei dialogar, ajoelhei-me, abracei suas pernas e implorei, mas ele insistiu na minha saída. Nunca tinha visto Anderson tão irado. Ele sempre foi um homem tranquilo e reservado, mas agora estava totalmente transformado. Ao chegar à residência dos meus pais e narrar o ocorrido, surpreendi-me com a reação de ambos. Eles, ambos com 71 anos, sempre demonstraram grande carinho por Anderson, tratando-o como um filho. Expliquei que aquilo pertencia ao meu passado, algo de mais de 28 anos antes, e que me mantivera leal por todo o nosso matrimônio. No entanto, o silêncio deles expressava tudo. Durante a semana que se seguiu, mandei mensagens diárias a Anderson, expressando meu profundo pesar e afeto, mas ele não as respondeu. Por meio de amigos, fiquei sabendo que Anderson e Sofia foram vistos diversas vezes, juntos, bebendo. Não sei se apenas conversavam ou se algo mais acontecia entre eles. A culpa que carrego é imensa. Saber que Marcelo foi expulso de casa por Sofia só faz tudo parecer pior. O que mais me surpreende é que Sofia, ao que tudo indica, também possui um passado de infidelidade, algo que várias pessoas têm comentado. Talvez ela esteja usando o diário como justificativa para o divórcio, dada a atitude de Anderson e a dela. Nossa cidade, com cerca de 4.000 habitantes, agora está ciente do ocorrido. A maioria das reações que recebi sugere que nos veem a Marcelo e a mim como condenáveis, mas acreditam que merecemos o perdão, já que o evento foi há quase 30 anos. Atualmente, estou na casa de meus pais, aguardando Anderson, que deve retornar na próxima semana. Entendo o que ele sente, mas acho que sua reação é um exagero. Espero que na próxima semana ele esteja mais tranquilo e que possamos juntos começar a nos curar. Qual conselho você daria para esta situação? Admito meu erro, mas, por outro lado, creio que Anderson tem exagerado. Aconteceu há tanto tempo e desde então tivemos um casamento e uma vida familiar maravilhosos. Ele pensa que nossa vida foi baseada em mentiras, mas discordo disso. O que você opina? Agradeço por compartilhar meus sentimentos nesta comunidade. Atualização. Primeiramente, quero expressar minha gratidão pelos comentários e sugestões recebidas aqui no Reddit. Segui o conselho de muitos e resolvi conceder a Anderson o espaço que ele necessita, deixando claro que estarei presente quando ele estiver pronto para dialogar. Já se passaram alguns dias e, embora ele não tenha me procurado, amigos em comum me contaram que ele parece estar bem. Gostaria também de deixar claro que, desde o término do meu relacionamento com Marcelo, nunca mais tive nenhum tipo de contato com ele. Além disso, fui completamente leal a Anderson durante todo o nosso casamento, com a única exceção daquele período de 2 anos com Marcelo. Meu vínculo com meus filhos, contudo, permanece difícil, principalmente com minha filha. Ela tem sido muito severa comigo, sem poupar palavras ao defender o pai. Recentemente, ela decidiu encomendar testes de ancestralidade para a família e me telefonou, em tom irônico, perguntando se eu tinha algo a revelar antes de prosseguir com a solicitação. Respondi calmamente que não havia nada a ser desvendado e declarei que estava aguardando os resultados com expectativa. Por enquanto, é tudo. Na próxima semana, darei mais uma atualização quando retornar ao meu lar. Atualização. Atualmente, retornei à minha casa, mas Anderson e eu estamos legalmente divorciados e sinto-me completamente destruída. Ao chegar, Anderson me entregou os documentos do divórcio e me informou que havia transferido todos os meus pertences para o quarto de visitas. Ele instalou uma fechadura no nosso quarto principal para impedir meu acesso. Agora, ele colocou uma pequena geladeira, um armário de alimentos e uma máquina de café nesse cômodo. Eu o vejo raramente, basicamente quando ele sai para o trabalho ou à noite. Ele está cuidando da cozinha, da limpeza e da lavanderia sozinho, e deixou explícito que vivemos como colegas de quarto, sem qualquer tipo de compromisso. Ele continua a se encontrar com Sofia e se nega a interromper essas interações. Quando pergunto sobre o que está ocorrendo, ele me ignora ou replica que está escrevendo um diário e que só o lerá para mim daqui a 30 anos. Em algumas tentativas de reativar a intimidade, ele, de modo insensível, me disse para procurar uma academia se eu precisasse de algo. Ainda não consigo compreender o que aconteceu. Parece que ele simplesmente descartou nosso amor e desenvolveu um enorme ressentimento por mim. Estou arrasada. Segundo uma amiga íntima, Anderson estava em um clube social com um grupo de homens ontem.
Marcelo também estava presente e solicitou uma conversa particular com Anderson. Anderson, de início, o ignorou, mas Marcelo persistiu, chegando a pedir desesperadamente que Anderson o escutasse. Anderson então respondeu que Marcelo deveria ir embora e manter-se distante, caso contrário enfrentaria problemas. Saber disso me assustou, pois Anderson nunca fora agressivo antes e agora parece estar se tornando alguém totalmente diferente. Estou aflita, pois ele não é mais o homem carinhoso e amável que conheci ao longo dessas 3 décadas. No momento, respeito seu pedido e garanto que estarei aqui quando ele estiver apto para conversar. Estou considerando buscar um emprego de meio período para me ocupar, já que agora não tenho muito o que fazer durante o dia. Anderson assumiu a maior parte das responsabilidades domésticas. Por enquanto, é tudo o que tenho para dividir. Se algo significativo acontecer, farei uma nova atualização. Agradeço pelas palavras de apoio e pelas bênçãos recebidas. Atualização final. Queria retornar para informar sobre minha condição atual. Após todo o retorno que obtive ao longo do último ano, senti que era o momento apropriado para compartilhar o ocorrido. Nossas distâncias pioraram significativamente. Anderson e eu estamos agora oficialmente divorciados e me encontro completamente sozinha. Como mencionei na minha última atualização, vivíamos sob o mesmo teto, mas em aposentos separados. Eu estava fazendo de tudo para salvar nosso matrimônio e por 2 meses comecei a crer que as coisas estavam melhorando. Até que um dia, Anderson veio até mim com um pedido de conversa. Quando ele se aproximou, parecia mais sereno e melancólico. O que ele me disse em seguida foi devastador. Revelou que não sentia mais nada de romântico por mim e que desejava o divórcio. Ele também expressou remorso por ter agido de maneira tão desafiadora nos últimos meses. Pedi a ele que reconsiderasse a decisão por vários dias, mas ele manteve sua posição. Explicou que não conseguia apagar as lembranças da minha infidelidade e de tudo o que aconteceu com Marcelo. Então, me contou que havia solicitado uma transferência para o escritório de Honolulu e que se mudaria para ficar mais perto de seus pais, de nossa filha na Flórida e de nosso filho em Orlando. Isso me deixou completamente devastada. Para lidar com tudo isso, comecei a frequentar terapia 3 vezes por semana, o que tem sido muito útil. Minha terapeuta me esclareceu que o caso alterou Anderson profundamente e que ele não me enxergava mais da mesma forma. Ela me aconselhou a vivenciar essa perda como se fosse a morte dele, pois o homem que eu amava mudou permanentemente e não há como trazê-lo de volta. No início, meus filhos estavam muito zangados comigo, mas agora estão profundamente entristecidos com o divórcio. Eles acreditavam que, com o tempo, Anderson se acalmaria e poderíamos nos reconciliar. Voltaram para casa para nos visitar e tentaram ajudar, mas Anderson já havia tomado sua decisão. Meus pais estão igualmente tristes e sem esperanças com essa situação. Como mencionei antes, Anderson era como um filho para eles, e ele sempre me apoiou muito. Tenho tentado convencê-los a se mudar para a Flórida, mas eles estão relutantes. Querem permanecer em nossa cidade natal, apesar de a maioria dos amigos deles já ter falecido. Continuarei tentando, pois morar mais perto de meus filhos e de Anderson me faria sentir mais tranquila. Para tentar dar um passo construtivo, estou planejando visitar minha filha durante as férias, o que me manterá fora por 2 meses. Também planejei visitar meus ex-sogros em Torosa. Surpreendentemente, quando Anderson soube da minha viagem, ele me ligou e me convidou para ficar em sua nova casa perto de Honolulu. Aceitei seu convite imediatamente, acreditando que poderia ser uma chance para nos reconciliarmos. Acho que ele ainda me ama e sente minha falta, pois meus filhos me disseram que ele precisava se distanciar das memórias dolorosas da traição e, em seguida, do divórcio, o que parecia uma forma de me punir. Agora que ele tomou essa distância, espero que ele perceba o quanto nosso amor é forte, que fomos feitos um para o outro. Quanto a Marcelo e Sofia, eles também se divorciaram. Soube que Sofia ficou muito chateada com a mudança de Anderson, pois eles se aproximaram bastante, e ele ajudou durante o divórcio. Ela insiste que eram apenas amigos e que Anderson nunca admitiu nada, mas dizem que eles tiveram um caso apaixonado por meses antes de ele se mudar. Ela já o visitou em Honolulu e isso me magoa profundamente. Se Anderson precisou desse caso para lidar com seus sentimentos e encontrar alguma forma de cura, acho que posso tentar aceitar isso. No fundo, estou cheia de arrependimento pelo meu erro e me sinto tão ingênua por não ter destruído aquele diário quando tive a oportunidade quase 3 décadas atrás.
Cheguei a pensar em rasgá-lo na época, mas acabei decidindo guardá-lo. Agora, arrependo-me amargamente dessa escolha, mas tudo bem, isso foi parte da história. E agora precisamos seguir adiante. Segunda história. Jamais imaginei que algo assim pudesse me ocorrer. Por muitos anos, pensei ter minha vida sob controle, que meu relacionamento era firme e que nada abalaria nossa confiança. Mas em uma noite, tudo mudou. Sou o tipo de pessoa que prefere ver o melhor nos outros, especialmente em quem amo, mas nunca pensei que minha esposa me ocultaria algo tão devastador. Até que um dia, ela fez algo que virou minha vida de cabeça para baixo. Alguns dias depois, um acontecimento me deixou profundamente apreensivo. Quando ela terminou o banho, a encontrei sentada na cama, chorando. Fiquei perplexo e indaguei o que estava acontecendo. Com os olhos marejados, ela me disse: "É só isso que a vida oferece? É isso que desejamos?" Não entendi o que se passava e, por um instante, precisei de tempo para compreender o que ela queria dizer. Quando pedi mais informações, ela apenas respondeu: "Não se preocupe", sem dar mais detalhes. Aquela resposta me deixou inquieto, mas decidi não dar muita atenção naquele momento. Contudo, em 10 de julho de 2024, enquanto nos preparávamos para dormir, ela começou a chorar novamente. Perguntei o que estava havendo e percebi que ela parecia ainda mais angustiada. Aproximei-me e disse que sabia que algo a incomodava há semanas e que, independentemente do que fosse, eu resolveria, pois a amava. Mas ela respondeu que não poderia me contar tudo, pois temia que eu não suportasse a verdade. Aquela frase me gelou por dentro e, sem conseguir esperar mais, insisti para que me dissesse o que estava acontecendo. Então, ela me confessou algo que transformaria tudo para sempre. Contou que, após o expediente num dia comum, tinha ido a um bar para beber algo. Lá, conheceu um homem que, por coincidência, tinha o mesmo nome que eu. Começaram a conversar, e a noite avançou com mais bebidas. Por volta das 3 da manhã, ela foi para a casa desse homem, onde tiveram relações íntimas. Ela me disse que ele não tinha ejaculado nela, mas sim fora. Mas foi quando ela me contou que ele tinha HSV, um vírus pelo qual ela acabou sendo infectada, que a verdade me atingiu como um golpe. Inicialmente, ela pensou que fosse apenas uma infecção fúngica, mas logo percebeu que era um surto de herpes. Fiquei arrasado. O impacto foi tão vasto que eu mal consegui processar. Meu universo parecia ter se desintegrado. Imediatamente fui direto ao assunto. Como você pôde fazer algo assim? Tantos anos de união e você me engana de forma tão óbvia, ainda contrai uma doença sexualmente transmissível. Você é uma infiel dos infernos. Acabou aqui, não quero nem te ver. O divórcio é inevitável. E se eu tiver sido contaminado, você verá o que acontece. A cabeça vai rolar para você e para quem te infectou, sua desprezível. Sem mais discussões, iniciei o processo de divórcio e procurei um médico para solicitar exames laboratoriais. Tive de explicar o ocorrido e o desespero tomou conta de mim, pois imaginei que isso pudesse me transformar em algo muito pior. Graças a Deus, o resultado do exame foi negativo. Deus é bom e justo para a situação. Joguei todos os pertences da minha esposa na rua e ela gritava: "Amor, me perdoe!" Mas eu não quis saber de perdão. Disse a ela para sumir da minha vida e sair da minha casa antes que eu tomasse medidas por conta própria. Não sei para onde essa mulher foi e, sinceramente, não me importa. Quando cheguei em casa à noite, estava na sala apreciando meu uísque, quando uma viatura policial parou em minha porta. Um policial aproximou-se e me informou que minha esposa, pois ainda era minha esposa, havia sofrido um acidente e estava na UTI, entre a vida e a morte. Respondi aos policiais que procurassem a família dela, pois estávamos separados e eu não tinha interesse em saber dela. Um dos policiais insistiu: "O senhor não tem coração? Estamos falando de sua esposa." Eu simplesmente disse: "Leve-a para sua residência." Ele me alertou que aquilo seria desacato à autoridade, e eu respondi: "Meu amigo, você não vai me forçar a fazer o que não quero." Perguntei a ele: "Você é casado?" Ele respondeu que sim. Então eu disse: "Você vai me compreender. Esta mulher me enganou e ainda contraiu uma doença sexualmente transmissível. Graças a Deus, não estou contaminado." O policial pediu desculpas e eu, nervoso, não consegui me controlar. Sei que muitas pessoas aqui na comunidade do Reddit me criticarão, mas para mim, um traidor sem moral não merece uma nova oportunidade. Que ela se vire. Após 7 dias, recebi a notícia de que ela tinha falecido. O que pude fazer foi organizar o sepultamento, mas nem sequer compareci ao local.
O que ocorreu com ela foi resultado das suas próprias escolhas. Sei que para muitos a infidelidade é algo inaceitável e, sinceramente, não me arrependo do que fiz. A imoralidade que vivenciei foi devastadora e o pior foi a doença sexualmente transmissível que por pouco não me contaminou. Ao pensar nisso, não consigo compreender como alguém pode ser tão irresponsável com a própria vida e com a de outra pessoa. O impacto emocional é imensurável e o físico, uma constante lembrança. Não posso esquecer o que aconteceu, nem posso aceitar o que ela fez. Mas, ao mesmo tempo, preciso agradecer a alguns aqui da comunidade do Reddit. Muitos me ofereceram conselhos, apoio e palavras de força que me ajudaram a preservar a sanidade. Para aqueles que me entenderam, mesmo que minha história tenha sido difícil de assimilar, agradeço de coração. Às vezes, quem sente a dor é quem a expressa, e sei que muitos aqui enfrentam suas próprias lutas. E para quem não me apoiou, não há problema. Cada um tem seu ponto de vista, e a vida é assim. O que aconteceu com ela foi consequência de suas próprias ações, e não me arrependo da decisão que tomei. Meu caminho agora é seguir adiante e cada um terá que carregar sua própria angústia. Eu, ao menos, consegui me libertar dessa prisão de falsidades e infidelidade. E então, o que você faria no lugar dele? Esta narrativa demonstra que o passado pode aniquilar tudo em um piscar de olhos. Se gostou, deixe seu curtir, inscreva-se para mais narrativas impactantes e compartilhe com alguém que precise escutar isso. Até a próxima!